em qual momento você sentiu que o seu casamento estava em crise, né? E quando você decidiu se separar, né? São duas coisas, tem um abismo, né, entre as duas coisas. Você entender que está em crise, as pessoas se perceberem nessa situação e tomar a decisão de separação, né? Você pode contar um pouquinho pra gente? Eu acho que esse período de crise, ele é muito difícil, né? Porque eu acho que quando você começa a perceber que algo não vai bem no casamento e você começa a repensar também aquela estrutura familiar, se te faz sentido ou não, é, é muito difícil, né? Porque a gente, eu falo socialmente, né? A gente ainda idealiza muito. Qual que é a família que a gente idealiza, né? A família heteronormativa, né? Papai, mamãe e filhinhos. E quando você começa a pensar que talvez na relação, né? Talvez não há mais possibilidade de continuar junto, você precisa um tanto fazer luto dessa família que você idealizou ao longo de muitos anos, né? Não foi há 2, 3 anos. Não, desde que a gente foi pequena, a gente vai construindo isso, né? Então, estar na crise do casamento é algo que pode ser muito angustiante, né? De você se deparar com algo que você fez aposta por muitos anos, inclusive de ter filhos com aquela pessoa, e ver que algo já não vai bem, né? Eu acho que em muitos casais, o que acontece, né, aconteceu comigo, acho que muitos casais, é quando já não há mais possibilidade mais de diálogo. Muita gente me pergunta, né, em qual momento que você se decidiu separar. Eu acho que é uma conjunção de coisas, mas quando não há mais possibilidade de diálogo, é muito difícil. E claro, né, a gente vai mudando ao longo da vida, e na relação não é diferente. A gente também, cada um vai mudando, né? Eu fui para um lugar, a pessoa foi para outro, e já não tinha mais, né? E é muito difícil, porque você precisa também fazer luto disso, né? Então, é mais ou menos por aí, assim. Não diria que foi um momento, né? Mas acho que foram momentos, assim, que foram se somando. E acho que tem uma coisa importante também para trazer, sabe, lá? Quando você, pelo menos ouvindo mulheres, né? Eu participei de um grupo de mulheres em situação de separação como participante e depois mediando um grupo. As separações, elas não acontecem de uma hora para outra. Uma coisa é você namorar, né? E se separar, cada um vai para sua casa. Outra coisa é quando você está na instituição familiar, né? Porque envolve toda uma outra família. Não só a família nuclear ali, mas tem as outras famílias, tem um círculo social de amigos também, né? Quem você vai ser a partir dessa separação, né? Que não dá para saber. Acho que isso é muito difícil não saber também, especialmente, né, ali quando você tem uma responsabilidade de cuidado com os filhos. Então, a separação ela nunca acontece assim do nada. As mulheres costumam pensar por muitos anos. Isso eu falo de mulheres que topam, né, e que desejam a separação. Por outro lado, a gente tem casos de mulheres que não querem se separar e o marido, né, o homem, ele acaba indo embora por N motivos, né? Seja por uma relação extraconjugal ou porque não tá mais afim. E aí ela precisa também topar não, né? Ela precisa se deparar numa outra situação, quando não é do desejo dela, né? E também a gente pensa, né, no país que a gente vive, né, com uma desigualdade social tão grande, também nas mulheres que querem e não podem, né? Isso. Como essa situação é difícil, né, e muitas vezes violenta, né, de uma mulher que muitas vezes deseja, mas pelas condições financeiras, né, não consegue, ou até de estruturas básicas, né? Então é muito triste, né? A separação assim tem as suas complexidades também, né? Quando a gente pensa nesse cenário. E aí pensando né, em tudo isso, Ju, assim, você consegue dizer assim quais foram os seus maiores medos durante esse processo de separação e antes também, né? Quando você estava pensando sobre isso? Eu acho que eu vou comentar um pouco o que você trouxe, e já respondendo essa pergunta,
Eu acho que a sua colocação foi perfeita. É bem isso mesmo, né? Não é todo mundo que tem condições de se separar. Mas isso não significa que seja impossível. Talvez ela vai precisar de mais ferramentas e mais tempo para se preparar, né? Até para não ficar numa condição de extrema vulnerabilidade, né? Não é todo mundo que consegue, né? Enfim, então acho que vai precisar um tempo um pouco maior, né? E criar outras saídas aí nesse período. Então é sempre uma construção, não está dado. E por outro lado também, também depende muito, né? Não é porque a pessoa tem uma condição financeira maior que ela consegue sair desse casamento, né? Porque às vezes a instituição casamento é tão forte para aquela pessoa. A Valesca Catanella, uma psicóloga, né, da UNB, ela vai trazer muito isso que eu adoro, né? Que é estar casada com casamento, não necessariamente com o sujeito que está do lado. Então, tem uma série de fatores, né? A instituição, ela te coloca no lugar social também, né? Enfim, então é bem complexo mesmo. E dos medos, eu acho que o medo, eu acho que eu tinha muito um medo da questão financeira, né? De ficar numa situação de vulnerabilidade mesmo. Eu tinha um pouco, claro, né? Assim, se for parar para pensar friamente, eu tenho uma família, né? Inclusive que me apoiou muito, mas eu tinha um pouco desse lugar de ficar muito, muito vulnerável socialmente. Eu não cheguei a ficar, né? Não cheguei a ir para a rua com duas crianças, não chegou a esse ponto, porque é onde eu imaginava, eu tinha uma fantasia desse lugar. Mas eu passei por muitas dificuldades, isso eu não vou, né, assim, não vou esconder. Passei por muitas dificuldades, inclusive financeira, né? Então, é o medo. Eu acho que antes de você ir para a ação da separação, acho que o maior medo é você ter que topar com algo que você não faz noção do que vai ser. Você não tem ideia do que vai ser. Claro que no dia a dia a gente também já topa com esse lugar, né? Sim. Mas você não saber como que vai ser sua vida ali, né? Vai mudar, tem uma ruptura, né? Que vai mudar toda uma estrutura ali. Então, eu acho que esse é o medo e eu acho que é um tanto ter que topar lidar com a perda, porque a separação, ele é um processo de luto, né?